A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora, viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Como sabem, já há 2 sábados que temos vindo a falar do final dos tempos e hoje, então, iremos concluir este tema que tem muito que se lhe diga. Portanto, e com certeza que não é hoje que irei esgotar esta mesma temática do final dos tempos. Mas hoje, então, vamos para a terceira e última deste tema que é bastante atual. E estamos a atravessá-lo neste preciso momento. Caros amigos, num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias e nem um só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros na razão da proximidade ou do afastamento resultantes do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é uma espécie de arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência desde que ela se aproxima. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até ao átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais que não parecem perturbações, porque a brevidade da vida não permite se lhes apercebam mais do que os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele por força da necessidade a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do seu livre-arbítrio, que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais que, acreditai, também têm a sua periodicidade como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem de se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Isto foi ditado por um espírito que deu pelo nome de Árago. Sim, de certo que a humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é, para o género humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento.
Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Assim, caros amigos e ouvintes, assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. E quem a observar, então, achá-la muito mudada nos seus costumes, no seu caráter, nas suas leis, nas suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que vos parecerá estranho, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que nos rodeia, experimenta a contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo de nós aqui no plano físico. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isto de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e ela tem de voltar, sendo pois natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certo de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, exacerbam como entre vós. E indizível efervescência entra a reinar na coletividade de espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam um momento de a ele volver. Há agitação de nós no corpo físico e daqueles do plano invisível se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer a nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia que o espiritismo ou doutrina espírita florescerá e dará frutos. Podem crer. Trabalhai, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos o que deles aproveitam desde já, tantas penas se pouparão, quantos forem os proveitos que deles aufiram. Do que precede resulta que, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se acham entre si e as suas respectivas posições, que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes, que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos, que, se demasiado curta, é a duração de certos períodos para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas de transição lhe sofrem o contra-choque e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações, caros amigos, veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, no que, em verdade, mais não é do que a execução das leis naturais. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenómenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu, que mais não são do que meteoros sem abrogação das leis naturais. O vulgo, porém, ignorante de tudo isto, vê nestas palavras a predição de factos miraculosos. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente quando feita por seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas,
tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que um homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos, do mesmo modo que os astrónomos calculam a época de um fenómeno astronómico pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução. Amigos, a humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa todo o ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanha-se a humanidade nas suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. De duas maneiras se operam, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a continham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. É então que um cataclismo moral, repito, um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva. Aquele que viva bastante para abranger com a vista de duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. E é isso que estamos, aos poucos, a observar. Quem quer que haja meditado sobre a doutrina espírita e as suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenómenos, terá compreendido que ele abrange à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e porque é que está na Terra. O futuro se lhe revela na sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu, tornará a viver e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa o homem e o progresso ulterior da humanidade. Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para os outros. Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará. De que lhe serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca lhe será dado reconhecê-los, se os seus postros serão criaturas novas, que pouco depois voltarão por sua vez ou nada. Sob o domínio da negação de futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Entretanto,
Que amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo há e de mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres a progredir incessantemente, primeiro através das gerações do mesmo mundo, de mundo em mundo, depois até à perfeição, sem solução de continuidade. Todas as ações têm então uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si e reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. De ambos esses progressos aproveitarão as gerações e as individualidades vindouras, que outras não virão a ser senão as gerações e as individualidades passadas em mais alto grau de adiantamento. A fraternidade, caros amigos ouvintes, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável. E essa base é a fé, não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas sim a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens venha o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o género humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. O progresso, caros amigos, o progresso intelectual, realizado até o presente momento, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marcam a primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer às suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Somente o progresso moral que pode assegurar aos homens a felicidade na terra, travando as paixões, as más paixões. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever se auxiliarem mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Será ainda o progresso moral que, secundado então da inteligência, fundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência aceitáveis por todos. A geração, caros amigos ouvintes, as gerações que aos poucos vão desaparecendo levarão consigo os seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fontes mais puras, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo excepcional movimento no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras sobre o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração.
que as leis penais se vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem as suas transações. Eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para as justas pacíficas da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base que permita se desenvolvam, completem e consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Ainda há um sinal característico da época, porque há o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala à proporção que o terreno se for tornando mais favorável. Outro sinal, não menos característico do período em que entramos, encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderara das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar com a forma a substância mesma de toda a crença, parece ter sido um sono a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Caros amigos e ouvintes, a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizado seus objetivos, o espiritismo ou a doutrina espírita se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o espiritismo nascerá nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, que poderão fazer o que entendam de se lhe opor. Caros amigos, contra a lógica, contra a racionalidade, contra aquilo que faz sentido e está na natureza, não existem argumentos. Contra factos não existem argumentos. E tudo isto a doutrina espírita o explica. Ficamos então por aqui neste tema sobre o final dos tempos. Para o sábado que vem falaremos então sobre outra temática. Não me despeço de vós sem antes vos deixar aqui uma pequena mensagem para meditarmos. Que tenhamos, digamos, uma mente aberta. E a mensagem de hoje do livro Vida Feliz por Joana de Ângeles diz o seguinte: sê uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessita aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. Agora sim, caros amigos e ouvintes, chegamos ao fim. Deixo-vos aqui com um grande abraço do Pedro Silva. A todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, convívio, de férias, para quem está de férias. E aproveitemos este tempo de descanso para alguns, para meditarmos, para fazermos uma introspeção, para analisarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Caros amigos, este comboio da evolução está a acelerar. Está a acelerar. E nós não podemos mais ficar sentados nos velhos hábitos. É a altura, é a hora de acordarmos para a realidade espiritual. Somos espíritos, somos imortais e somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos, fazemos, dizemos e também por tudo o que omitimos. Uma excelente semana para todos, até ao próximo sábado e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa
própria felicidade. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.